Oi, turma. Do livro Deus Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa, no capítulo 6, o texto Definição da Divindade. Santo Agostinho, em seu livro Confissões, conta que logo após sua conversão e iniciar seu caminho religioso, passou por uma fase em que queria a todo custo definir Deus. Para ele, aquela ideia virou obsessão. Narrarei, ao meu modo, a experiência agostiniana. Certa noite, teve um sonho. Sonhou que caminhava por uma praia deserta, quando ao longe avistou uma criança a brincar na areia. Ao se aproximar um pouco mais, percebeu que a criança, com um balde feito de madeira, abrira um grande buraco na areia e com o mesmo balde tirava a água do mar e colocava dentro do buraco. Agostinho não era canonizado ainda. Se aproximou e perguntou: "O que fazes, garoto?" "Estou tentando esvaziar o mar, colocando nesse buraco toda a água do mar", respondeu o menino. Ao que, percebendo a inocência do menino, Agostinho redarguiu: "Você não vai conseguir, garoto. O buraco é muito pequeno. Não comporta a imensidão do mar." Nesse momento, o menino se transformou em anjo e lhe respondeu: "Sua cabeça, Agostinho, também é muito pequena para definir Deus. A inteligência humana é insuficiente para abarcar o infinito." Naquele momento, Agostinho acordou e escreveu aquela frase que todos nós conhecemos hoje: "Se me perguntam o que é Deus, não sei. Se não me perguntam, sei." E a partir de então, não mais tentou defini-lo. Ou seja, Deus só pode ser sentido, nunca definido, porquanto ele é imaterial, como já foi dito, difere de tudo o que seja matéria, então não se pode pesquisá-lo, burelá-lo ou experimentá-lo em laboratórios. Talvez seja por isso que haja tantos ateus, pois se Deus é imaterial, para nós é como se ele não existisse. Ele não existe, ele é. Aqui na Terra, ainda precisamos de palavras que tudo definam, porque só entendemos de substâncias. Uns falam que Deus é uma energia, negativo porquanto energia ainda é matéria. Outros o confundem com uma pessoa. Outro equívoco, pois não se trata de quem é, mas de que é. Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, asseverou em seu maravilhoso livro Depois da Morte, no capítulo 9, não se pode definir Deus, pois definir é limitar, circunscrever, e isso seria quase negá-lo. Talvez seja por tudo isso que Einstein acabou retirando de sua teoria a famosa constante cosmológica, porque não a pode provar. Amados leitores, quando eu digo que, em relação a Deus, só se pode sentir, é porque a nossa razão ainda é muito limitada para definir o ilimitado. Por isso é que o anjo em sonho disse a Agostinho: "Sua cabeça é muito pequena." Só se pode senti-lo no escrínio do nosso coração. A razão só nos diz que ele existe, e isso basta. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo escreve: "Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito Santo habita em vós?" É por essa razão que somente pelo sentimento que o coração simboliza é que podemos sentir. Deus está no macro, no todo universal. É também no micro, em nós mesmos. Vale lembrar a pérola poética que o Espírito João de Deus passou pelas mãos dadivosas de Chico Xavier no livro Antologia da Criança. Resposta de mãe: "Minha mãe, onde está Deus?" Ora essa, minha filha. Deus está na luz que brilha pela terra e pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no cantar dos passarinhos, na meiga flor orvalhada. Respira na água cantante da fonte que se desata no luar de leite e prata, está na estrela distante. Vive no vale e na serra, onde mais como explicar-te? Deus está em toda parte, em todo lugar da terra. Ó, mamãe, como sentir, bondoso, sublime e forte? Serás preciso que a morte nos conduza ao céu tranquilo? Não, filhinha.
Ouve a lição, guarda a fé com que te falo, só podes encontrá-lo no templo do coração. Deus está fora, está dentro de nós, porque somos seus filhos. Temos o DNA divino, pois somos a imagem e semelhança de Deus em espírito e não em matéria, como muitos pensam. Paulo Coelho, o grande escritor, escreveu uma página em Contos do Alquimista, número 5, e deu o nome de Breve Definição de Deus, onde consta que, durante a Feira de Livros de Buenos Aires, em 1995, conheci um jovem escritor chamado Gabriel Lugiero. Saímos para jantar juntos com amigos, entre eles alguns que não acreditavam no mundo espiritual. Algumas garrafas de vinho depois, uma dessas pessoas desafiou Gabriel a definir Deus. Não se pode definir Deus, disse ele, mas eu diria que Deus é a poesia que deu origem aos versos. É sábio como a água do rio, que conhece tudo, e paciente como o pescador que espera o momento certo. Deus é a lanterna perdida, que pouco a pouco vai fazendo com que mais e mais pessoas se preocupem em buscá-la. Não posso obrigar ninguém a acreditar nele, mas posso pedir que tentem escutar a voz do próprio coração. Ali dentro está escondida a voz da divindade. Então, nesse texto, definir Deus é algo para nós humanamente impossível. Nós, humanos encarnados, humanamente impossível definir Deus. Por mais que pessoas duvidem da sua existência, no fundo vai chegar um momento que elas vão falar, né? Aquela velha frase, eu estou bem, graças a Deus. Vai chegar no fundo que, vai chegar num momento que lá no fundinho vai sair essa frase, por mais ateu que a pessoa seja, porque nós temos lá no nosso íntimo a certeza de que ele existe. Afinal de contas, tem muita coisa que acontece em nossa volta e até com a gente mesmo, que não tem uma certa explicação lógica, física, científica, aos olhos da ciência humana, e que foge da nossa compreensão. E tudo aquilo que foge da nossa compreensão, a gente acaba agregando a quem? A Deus, né? A gente passa a explicar algumas situações em determinado momento da nossa vida, que foi Deus que causou, que foi Deus que quis. Então não é algo que a gente tem que sentar e ficar buscando cientificamente, ainda mais a ciência humana, que é tão atrasada ainda em relação a tantas outras ciências, principalmente a ciência espiritual, que é a nossa casa, a nossa morada real, né? Então nós estamos ainda em busca desse aprimoramento moral que vai nos levar mais próximo do que seja Deus, mas não significa que nós estaremos ao lado de Deus, abaixo de Deus, né? Ou que nós vejamos Deus. Não. Alguns conceitos que a gente acaba falando, né? Um dia você vai estar ao lado do Pai, um dia você vai sentar à direita do nosso Criador, um dia você vai estar com Deus, assim, né? Vai com Deus, dá a impressão que não que Deus esteja com você, mas que você vai dar a mão e que Deus vai te guiar. Então, assim, tem algumas frases que elas estão exteriores demais, e sendo que ele coloca pra gente que Deus, ele está no nosso exterior, ele está em nossa volta, na sua criação, ele está nesse macro, né? Mas ele também está no micro. Nós temos a centelha dele, nós somos criados à sua imagem e semelhança, mas não isso aqui que vocês estão vendo, o rosto, o cabelo, né? Não, o corpo da Patrícia, não é isso. Eu não sou parecida com Deus assim. Eu sou parecida com Deus na minha essência, que nem essa eu conheço direito. Como é que eu quero dizer que eu conheço Deus? Eu não conheço, eu não posso limitar algo que é tão grandioso. Não tem como. Não adianta, eu queria chegar e falar para vocês, o oceano que existe no planeta Terra é de, sei lá, eu não faço ideia, mas que seja não sei quantos trilhões de água por metro cúbico, sabe? Essas coisas, essas contagens, limitando algo que toda hora pode aumentar. Os cientistas veem todas as suas experiências ligadas à matéria, diz que a cada
cada hora, não sei, é que nem eu falei, eu fico devendo muito na parte da ciência, mas a cada momento vai aumentando a quantidade de água. Então não tem como você limitar, saber exatamente quantos litros de água tem no oceano, quantas estrelas tem no céu. A cada dia uma nasce. E Deus, então, como que eu vou poder limitar Deus? Como que eu vou poder colocar ele numa caixinha e falar, não, ele é tanto de altura, tanto de largura? Ele não é físico como nós. Não tem como limitar aquilo que é ilimitado. Então, para nós só sobra o quê? Acreditar, sentir. Ah, mas como é que você sabe que Deus existe? Porque eu sinto. Simplesmente isso, porque eu sinto. Aquilo que não tem explicação, eu não busco muita explicação não, gente. Por isso que eu fico devendo muito dessa área da parte da ciência. Porque eu prefiro simplesmente acreditar. É mais tranquilo, dá mais paz. Quando a gente busca muita explicação, a gente fica incomodado demais. E isso tira a nossa paz e distancia, de certa forma, do nosso Criador. Então eu não preciso me distanciar. Se eu tendo Ele no meu coração, sentindo Ele, as provações às vezes são um pouco mais duras comigo, eu imagino se eu não tivesse esse pouquinho de fé que eu tenho. Eu não tenho muita, mas o pouquinho que eu tenho eu não posso terminar com ela, eu não posso colocar ela em xeque, eu não posso colocar ela numa balança e ficar, será que eu devo acreditar, será que não? Porque eu já tenho pouca fé. Então se eu ficar duvidando muito, daqui a pouco eu não tenho nada. E tendo fé é o que me mantém diante das adversidades, diante dos problemas, diante das situações difíceis. E depois, quando tudo passa, a quem eu vou agradecer? A Deus. Então é muito importante a gente ter apenas fé, acreditar que Ele existe, sentir que Ele existe, estar próximo dele através das boas ações, porque é só assim que a gente se aproxima do Criador. Digo no macro, né? Porque no micro ele está, a centelha dele está em nós. Só que só aflora, né? Só desenvolve à medida que a gente tem boas ações, bons pensamentos. Então nós não precisamos fazer como esse garoto, imaginar que a gente pode pegar um oceano e colocar num buraquinho e limitar ele. Pegar Deus e limitar Ele ao meu conhecimento é humanamente impossível. Então não temos que nos preocupar tanto com essa definição, apenas em sentir Deus.